Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Eu já começo o vídeo assim porque... Cristiano Ronaldo no Palmeiras. Galera, eu fiz o vídeo e coloquei lá na rede social vizinha. E, mano, é muito engraçado ver como que é a reação das pessoas, né? Porque, assim, os rivais acham hilário. Os rivais acham divertido, se divertem com isso. E os torcedores palmeirenses também não acreditam. Aí, inclusive, um amigo palmeirense, hein? Ele chegou pra mim e falou assim: ô Neto, qual que é o sentido dessa informação, cara? Isso daí é uma fake. Aí eu falei assim: olha, será que é fake? Porque repercutiu no mundo. A imprensa clubista e bairrista, aqui nossa, não repercutiu isso. A imprensa repercute o gramado sintético, repercute o pênalti que foi dado a favor do Palmeiras e não foi. E isso, assim, acaba disseminando. Só que ninguém abriu o bico da imprensa brasileira para falar sobre a possibilidade, ou pelo menos, né, comentar alguma coisa de um grande astro do futebol brasileiro vindo para o Palmeiras para disputar o Super Mundial. Nem em caráter, assim, sabe, especial. Que inclusive nós temos as informações de portais europeus e também de portais lá do Oriente Médio, de que o Al Nassr está disposto a liberar o Cristiano Ronaldo, caso ele queira participar do Super Mundial. Então a liberação lá do Al Nassr já tem. Se algumas pessoas acham que isso é um impeditivo, isso amarra, não é. Galera, o Al Nassr tá doido para renovar com o Cristiano Ronaldo. Então, assim, tudo que o Cristiano Ronaldo falar, eles vão dizer amém. É basicamente isso. Os caras querem dar até uma parte do clube pra ele. Só pra vocês terem ideia. Então, se ele quiser disputar o Super Mundial com algum clube, os caras vão dar sinal positivo. Mas ele pode se lesionar. Mano, Cristiano Ronaldo, filho, com 40 anos de idade, se já era pra ele ter se lesionado e ficado muito tempo fora do futebol, ele já era pra ter se lesionado há muito tempo. O cara é de aço, velho. O robozão. O cara não lesiona. Dá pra contar nos dedos quantas lesões ele sofreu ao longo de sua carreira. Com 40 anos, mano, ele aguenta muito tranco do que jogador com 20 e poucos anos aí, ó, do futebol. Olha assim, pô, mas qual que é a ideia deles fazerem uma fake com o Palmeiras? Porque é Super Mundial, aí eles foram lá e escolheram um clube brasileiro. Pô, seria mais fácil eles terem escolhido o Flamengo, então. Vocês concordam comigo? Porque quando você vai lá e olha lá o ranking das maiores torcidas, qual que é a torcida que tem mais de 40 milhões, 45 milhões de torcedores? É a do Flamengo. Então faz muito mais sentido eles fazerem, de repente, uma fake com o Flamengo, porque isso vai carregar mais audiência, do que com o Palmeiras. Se a gente for pensar em termos de mídia, tráfego de informação, faz muito mais sentido isso. Não faz sentido eles pegarem o Palmeiras. Vamos criar uma fake com o Palmeiras. Neto, quer dizer que você acha que o Cristiano Ronaldo vai vir pro Palmeiras? Não, gente, ninguém é bobo aqui. Ninguém é bobo. Mas não custa sonhar. Roda a vinheta. Não se esqueçam de apoiar os nossos amigos parceiros da Tribo da Sorte. Tem sorteio da Mega Sena, vai ter sorteio de 20 milhões, tá acumulada, 20 milhões da Mega Sena, entre Lotofácil, Lotomania, enfim, vários produtos. Todos os produtos que você tem nas lotéricas lá da Caixa Econômica Federal, você tem também na plataforma da Tribo da Sorte. Só que a plataforma da Tribo da Sorte, ele tem alguns recursos e uma tecnologia feita para melhorar suas chances de ganho. Isso porque eles utilizam a inteligência artificial para selecionar os números que foram mais sorteados em toda a história dos sorteios aí das loterias. E a partir daí, cara, ele vai criando conjuntos numéricos, arranjos numéricos com maior probabilidade e possibilidade de sair esses números. Com apenas um único bolão, você participa de várias matrizes numéricas que vai melhorar as suas chances. Tribo da Sorte são parceiraços nossos, apoiadores demais aqui da nossa comunidade, já estão há quase 2 anos com a gente. Tenho muito orgulho de caminhar junto com eles e de representá-los aqui, uma plataforma segura e de extrema confiança, e tem o nosso cupom também. Clica no link fixado abaixo ou no QR Code aqui, chama o pessoal lá e pede o cupom do Opina Porco. Eles vão gerar para você o cupom e você pode utilizar em qualquer produto da plataforma. Tribo da Sorte, galera! Tamo junto. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Já quero pedir aí a sua opinião sobre os assuntos que vamos falar aqui. E é o seguinte, o STF tá querendo reabrir
o processo lá em relação à presidência de Edinaldo Rodrigues dentro da CBF. E aí eu vi várias opiniões sobre isso. E é engraçado, porque algumas opiniões estão criticando o STF, falando assim, pô, o STF manda até na CBF agora. Outras opiniões estão elogiando o STF, o STF intervindo na bagunça que é a CBF. E por que o STF voltou a falar sobre esse assunto Edinaldo Rodrigues na CBF? Existem algumas coisas, né, alguns questionamentos que estão acontecendo ali, ó, quer ver? Vou trazer um pouco aqui pra vocês, pra gente comentar rapidamente, tá? Ó, o jornal O Globo falou o seguinte: o acordo que manteve Edinaldo Rodrigues na presidência da Confederação Brasileira de Futebol, homologado pelo STF, passa por um questionamento. Uma perícia indica que uma das assinaturas é falsa. A partir daí, o Congresso Nacional quer convocar o presidente a depor, após tentativas falhas em CPIs. A análise de perícia é sobre a assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, ex-vice-presidente da CBF, e que foi presidente interino da entidade em 2 ocasiões. A inspeção foi feita pela perita, aí tem o nome dela aqui, né, a pedido do vereador do Rio. Segundo o documento obtido pelo Estadão, foram observados elementos que diferenciam a escrita. A convicção que se pode depreender de todas as características observadas e considerando todas as limitações intrínsecas ao presente exame é de não identificação do punho periciado de Antônio Carlos Nunes de Lima. Diz aí um dos trechos, né? O Estadão entrou em contato com 2 pessoas, né, familiares do Coronel Nunes, incluindo a mulher. Entretanto, elas não quiseram se manifestar. Aí a gente tem outra notícia aqui também, ó. Lá agora, aqui é lá da Isto É. Chega às mãos de Gilmar Mendes pedido para afastar Edinaldo Rodrigues do comando da CBF. Pedido a Gilmar Mendes foi feito pela deputada Daniela do Vaguinho, do União Brasil, na noite dessa segunda-feira. Então, após toda essa repercussão da assinatura, da possibilidade de uma falsificação de assinatura, a deputada homologou um pedido formal ao STF para suspender o presidente Edinaldo Rodrigues e afastá-lo. Além disso, também aqui ó, no Carta Capital você tem uma outra observação, né? Porque o caso do presidente da CBF voltará à pauta no STF. Olha aqui, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, agendou para 28 de maio a retomada do julgamento em que a corte avalia a legitimidade do Ministério Público para firmar termos de ajuste de conduta com entidades esportivas. O caso diz respeito ao futuro da Confederação Brasileira de Futebol. Em uma ordem liminar, o ministro Gilmar Mendes suspendeu decisões judiciais segundo as quais o MP não poderia intervir em questões relacionadas a entidades esportivas. Na mesma decisão, de janeiro de 2024, o decano determinou o retorno de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. Agora, a corte terá de decidir se referenda ou não a liminar. Então assim, mano, tem muita coisa aparecendo. Muita coisa aparecendo. E, sinceramente, galera, eu não sei quem que tá certo e quem que tá errado nessa história. Eu vi algumas pessoas tomando lado aí meio contrário ao STF, né? Pô, o STF quer intervir em tudo agora, até na CBF. E outros falando assim, parabéns ao STF pra acabar com esse circo que é a CBF. Mas eu não sei porque eles estão entrando em desacordo. Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se 2 entidades do nosso país, eu só vou falar isso, porque eu não posso... Se eu for falar o que eu quero mesmo, não dá pra falar, não dá. Mas se 2 entidades no Brasil, elas entram em desarmonia, em desacordo, é que algum interesse de um em relação ao outro foi contrário. Alguma coisa aconteceu nesse meio. E eu prefiro ocultar as minhas opiniões, porque na verdade eu não confio em ninguém. A realidade é essa. Eu não acredito em nada que venha desse país. Me desculpe, mas eu estou extremamente pessimista quanto a essa questão aqui, sabe? A esse ruído
que acontece aqui. Não confio de um lado e também não confio do outro. Então, eu prefiro simplesmente deixar a banda tocar e ver o que vai acontecer. Porque se estão em desacordo, é que alguma coisinha desfavoreceu um ou o outro ali. Tá bom? Vamos ver como que vai ficar. Bora falar de futebol. É o seguinte, existe, talvez, um processo de reformulação. A gente pode dizer assim, reformulação. Eu acho que é essa a palavra. Dentro do Flamengo. Ah, ô Neto, e por que você está falando reformulação? Eu estou falando reformulação porque trata-se de 4 jogadores ou mais. Então assim, mano, quando você tem 4 jogadores chegando, provavelmente algumas saídas irão acontecer e algumas características intrínsecas em relação a esquema tático e utilização dos jogadores vai acontecer dentro do Flamengo. Isso porque teve ontem a notícia lá do Jorginho, então o Jorginho vai chegar ao Flamengo. Além disso, o Vene Casagrande, ele trouxe a informação de uma apuração que ele fez com a diretoria do Flamengo, e o Flamengo pretende agora, no meio do ano, contratar mais 4 jogadores. E além do Jorginho, mais 4 jogadores, isso porque o Flamengo pretende trazer Jorginho, ter também um jogador que seria ali, entre aspas, um camisa 10, obviamente a camisa 10 é do Arrascaeta, então seria um jogador para complementar e também servir ali como um substituto. A ideia é reduzir a carga de esforço em cima do Arrascaeta e você ter uma segunda peça de opção. 2 pontas, e segundo o que o Vene Casagrande falou, a ideia do Flamengo é ter pontas que tenham uma característica de drible. O que no Michael não tem sido uma característica preponderante. É aquilo que a gente falou no vídeo lá, né? Foi de ontem. Geralmente a bola chega lá e morre com ele. Não tem muita coisa que acontece. Então o Flamengo ele quer pontas, dribladores. Provavelmente para jogar em um esquema tático de transição mais rápido e com maior nível de profundidade, onde você tenha jogadores mais resolutivos. Eu acho que é assim que o Felipe Luiz pensa. E o Michael, ele não é esse cara. Ele parece que não vai ser esse cara. Provavelmente o outro ponta é um ponta direita, que vai complementar. E além disso também, existe uma provável saída do Wesley para o futebol europeu após o Super Mundial. E aí, com essa saída, é necessário também a vinda de mais um jogador. Então, basicamente, 5 jogadores aí, né, chegando no Flamengo a partir do meio do ano. Então eu penso que é uma reformulação. Vocês não concordam comigo? É uma reformulação, a gente pode chamar de reformulação. E quais que seriam os motivos dessa reformulação? Primeiro, para suprir as necessidades daquilo que o Felipe Luiz acredita ser a ideia de jogo, penso eu. Segundo, para reposição, como por exemplo do Wesley, que se sair vai ter que ter uma peça de reposição. Terceiro, com a necessidade também de você ter jogadores que sejam mais disruptivos. E também tem um outro motivo que eu pensei aqui, isso é especulação minha. O Flamengo tem sofrido muito com desgaste muscular, sabe, fatores físicos. E isso acontece com jogadores mais velhos e com jogadores mais novos. Não dá pra falar que é só uma questão da idade, porque acontece com jogadores mais novos também. Então talvez o Flamengo pense em fazer essa mini reformulação no meio do ano para tentar mudar, virar a chave um pouco disso. O Flamengo, semana após semana, continua lidando com um pequeno edema muscular, vai ter que segurar por alguns jogos, vai ter que fazer um exame. Eu acho que só hoje, lá no Flamengo, 3 jogadores serão avaliados pelo departamento médico com exames de imagem. Então eu penso que talvez eles queiram, peraí, é jogadores mais velhos e jogadores mais jovens que estão passando por isso. Eu iria por outra linha também. Tem que descobrir o que está acontecendo para esses jogadores se desgastarem tanto. Porque nem o Palmeiras, que treina e joga em gramado sintético, sofre tanto dessa forma
como o Flamengo tem sofrido semana após semana com a ausência de jogadores por causa de lesões. Não são lesões, pessoal, que exigem, assim, sabe, meses de recuperação. Só que são pequenas lesões que faz com que no outro jogo o jogador não esteja mais à disposição. E aí eu acho que você precisa de uma avaliação bem minuciosa de, preparação física, treinamento, departamento médico, núcleo ali, né, de fisioterapia, para você tentar entender, o que está acontecendo? Será que os treinos estão sendo muito intensos? Será que está havendo uma carga maior? E aí quando chega no jogo, que também é muito intenso, isso acaba agredindo mais o jogador? É preciso uma visão mais minuciosa em relação a essa parte, porque não é de hoje que o Flamengo vem sofrendo com isso. E é aquilo que eu falei pra vocês, é com jogadores mais velhos, mas também é com jogadores mais jovens que isso acontece. Então, além dessa reformulação, eu acho que tem que ter um olhar mais criterioso em relação a esse manejo. Você tem aquele assunto do João Félix, né? Que espalhou aí nas redes sociais ontem. Neto, o que você acha do João Félix? É uma promessa. Ele é um jogador que ele não engrenou ainda na Europa. Só que tem um problema, ele é uma promessa já de 25 anos de idade. É que ele tem cara de moleque. Você olha pra ele assim, você fala assim, deve ter uns 21, 22, no máximo, estourando. Mas não, ele já tem 25 anos. Ele chega no Brasil com o mesmo status do Vitor Roque. Só que o Vitor Roque tem 20 anos. João Félix tem 25. E aí estão falando de quase 130 milhões de reais investidos. A ideia do Flamengo é tentar um empréstimo. E o Chelsea já topou realizar o empréstimo do jogador. Só que tem algumas condições específicas para esse empréstimo. Mas é um jogador que ele chega em status de promessa. Só que é uma promessa de 25 anos. É uma promessa que se, sei lá, ele chegar e fizer 2 anos de bom futebol, ele já vai estar com 27. Que no futebol brasileiro ele sobra. Eu acredito que o futebol que ele tem aqui no Brasil, ele vai muito bem. Mas aí é necessário avaliar a revenda desse jogador depois. Porque já tem 25 anos de idade. Se tivesse 20 anos, coisa linda, ideal. Ideal, chega aqui, faz o jogador criar aquele corpo e depois vende ali com 23, 24 anos por milhões. Agora, já com 25 anos, aí você tem que começar a pensar, porque a Europa tá cada vez querendo jogadores mais jovens. E meus amigos, é o seguinte, hein? A coisa lá na Europa tá feia pro John Textor. Porque, agora foi a vez da UEFA. UEFA impõe punição a John Textor e Lyon segue em vias de rebaixamento. Olha só, a entidade anunciou que o bilionário dono do grupo Eagle, que comanda as ações não só no Lyon, mas em outras equipes também, como o caso do Botafogo, precisará desembolsar 200 mil euros. O valor é diretamente referido à ausência de pagamento de algumas contas ao longo de 2024 e 2025. O Lyon também está sob aviso da Liga de Futebol Profissional da França, por um possível rebaixamento. Textor precisará resolver um rombo de mais de 725 milhões de reais e a Direção Nacional de Controle e Gestão local conduz as investigações da situação. Agora, o destino pode ser a Ligue 2, que é a segunda divisão da Liga Francesa. Cara, a coisa tá pegando lá pro Lyon, hein? Já não bastava os problemas ali com a Federação Francesa, agora ele se estende também à UEFA. O sarrafo vai aumentando. Enquanto isso, você tem o Botafogo aqui no Brasil, que fez muitos investimentos, financeiramente falando, só que não está obtendo retornos. E aí? Eu acredito que a torcida do Botafogo, ela tá querendo uma resposta em relação a isso. Na verdade, já apareceram aí, lá o Newton Santos e tudo mais, pichado com a torcida perguntando quando que o ano vai começar pro John Textor. Porque até agora, o John Textor, mais especificamente, eu não tô falando nem do Botafogo, ele prometeu tudo, mas por enquanto não entregou nada daquilo que ele prometeu ao torcedor botafoguense. Ele falou lá no Campeonato Carioca que aquilo dali era um campeonato de pré-temporada. Aquilo dali pra ele não importava. Então ele esnobou completamente o começo do ano e falou que o ano começava no Campeonato Brasileiro. E até agora o ano não começou. A equipe do Botafogo competitivamente vem sendo muito fraca.
no teor competitivo e a torcida começa a naturalmente querer respostas, afinal a gente tá há um mês aí, um pouquinho mais de um mês de um Super Mundial que o Botafogo também vai estar participando. E tem todas essas decisões aqui, lá da UEFA, da Liga Francesa, que o próprio Textor já falou, que eles não são um grupo de times de futebol, eles são acima de tudo uma família. E um tem que ajudar o outro a se levantar. E as sanções punitivas. Como que fica pro Botafogo, seus investimentos, isso e o futuro da equipe? Falando sério agora, é isso que o torcedor do Botafogo quer saber. E ele tem todo o direito de saber. Coloca nas opiniões aí, meus amigos. Tamo junto, valeu, falou, até mais.